Isso é loucura. Fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Entenda, empreendedor, entenda, empreendedora, que você deve se adaptar, né? Ser flexível, ser fluido para estar em constante crescimento. Opa, eu sou o Leandro Maia, sou especialista em gestão. Seja muito bem-vindo, empreendedor, seja muito bem-vinda, empreendedora, porque está começando mais um episódio dessa série aqui, Fly Empresas, que a gente transforma muito conhecimento em resultados para o seu negócio. Fica ligado aí que o tema de hoje é liderança. Tá? Hoje nós vamos falar de liderança, um assunto que eu tenho muita propriedade para falar, que eu desenvolvo isso há pelo menos 5 anos. Tá certo? Então fica ligado, vamos, que após esse conteúdo aqui, que vai ser uma aula, tá bom? De um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar, só talvez, e depois dessa aula aqui você vai conseguir entender o que você precisa fazer para ter resultados diferentes do que os de sempre, né? Para buscar o crescimento da sua empresa. Isso através da liderança, tá? Buscar crescimento da empresa, ter resultados diferentes. Como? Tá? Como vai fazer isso? Fazendo mais do mesmo? Provavelmente não. Né? Não é fazer mais do mesmo que vai te levar a lugares diferentes, né? Te levar aonde você almeja, te levar ao crescimento. Não é fazendo mais do mesmo. E é justamente por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui hoje. Porque talvez você não esteja conseguindo ter um crescimento significativo, consistente, né? Você tem feito as coisas sempre do mesmo jeito, por isso tem tido resultados sempre iguais. E talvez, só talvez, você só consiga gerir o mesmo tipo de pessoas. Só se identifique, só consiga fazer gestão do mesmo tipo de pessoas. E não é bem assim, tá? Então eu vou te contar uma história para ilustrar a importância desse conteúdo aqui, dessa nossa aula, desse conhecimento que nós vamos trazer aqui. E essa história é a história de Gabriela. Gabriela, que era uma jovem empreendedora, muito trabalhadora, de muita garra, né? Corria atrás dos seus sonhos, trabalhava muitas horas por semana. Ela até tinha ali um grupo de funcionários ali no seu centro de estética e beleza, viu? E algumas de suas funcionárias são muito boas também. Trabalhava quase tão bem quanto ela, dedicava tanto quanto ela, e era graças a essas funcionárias e essas colaboradoras que ela conseguia fazer tudo funcionar, tá? Mas mesmo assim, Gabriela trabalhava 7 dias por semana, não se lembrava o que era férias, né? Porque algumas coisas dentro da empresa dela, dentro do seu centro de estética e beleza, algumas coisas só ela podia fazer. E isso impedia que ela tirasse férias, né? Ela não sabia mais o que fazer para tirar as férias. Por mais que ela mandasse as pessoas fazer as coisas do jeito que ela queria, não dava certo, né? As pessoas não faziam exatamente do jeito que ela pedia. Então algumas coisas só ela podia fazer. Enfim, acontece que a Gabriela estava numa situação que ela trabalhava muito e não via crescimento do seu negócio, não via o crescimento que ela queria para o seu centro de estética e beleza. Eis que sabiamente Gabriela resolveu pedir ajuda para um consultor de negócio, um consultor empresarial, resolveu sabiamente pedir ajuda a ele e falou assim: olha, quero ter mais clientes, quero ter mais lucros, quero ter mais resultados, mais fama na minha região, o que eu tenho que fazer para isso? Então, esse consultor iniciou um longo trabalho de 45 dias, entrevistas, avaliação de documentos, avaliação, conversa com o pessoal, um diagnóstico profundo. E eis que finalmente, ao término desses 45 dias, ele apresenta ali um relatório em que o item 1 do relatório dele, o item 1 desse relatório, circulado de dourado com uma estrelinha, ele falava o seguinte: Gabriela, reparei que você trata as pessoas com uma abordagem muito específica, uma abordagem sua, e esse tipo de tratamento que você tem para com as pessoas só atrai o mesmo tipo de pessoas. E você treina essas pessoas da mesma forma, então as pessoas fazem as coisas sempre do mesmo jeito.
e você tem o resultado, mas sempre o mesmo resultado. E apesar de você estar querendo crescer, né, você não age dessa forma. Ou seja, você vai ter que, a partir de agora, adaptar a sua abordagem a cada pessoa, a cada situação, a cada contexto, a cada estágio da sua empresa, a cada estágio de maturidade da sua empresa. Não é sobre liderar as pessoas da forma como você é, não é liderar baseado em quem você é liderar baseado em quem você precisa ser para aquela pessoa naquele momento, tá certo? Então você vai ter que adaptar e mudar quem você é em cada abordagem que você tiver com o seu liderado, com o seu funcionário, com os seus colaboradores. Assim, seu centro de estética e beleza vai ter mais resultados diferentes, vai crescer. Eis que a Gabriela ouviu isso, pôs a mão na cintura e pensou assim, o quê? Eu tô te pagando essa fortuna. Ela ficou indignada. Eu tô te pagando essa fortuna para você me falar que eu vou ter que mudar, deixar de ser quem eu sou? Jamais, Gabriela falou. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Enfim, essa história, o que ela nos mostra? Que loucura é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar por resultados diferentes, né? Isso é loucura, fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Entenda, empreendedor, entenda, empreendedora, que você deve se adaptar, né? Ser flexível, ser fluido para estar em constante crescimento, né? O crescimento vai possibilitar que você tenha mais resultados. O seu crescimento, né? Quando o dono do negócio cresce, a empresa cresce. Então você deve estar em constante crescimento, ser fluido, ser flexível, ser adaptável, moldável. E isso nos remete a uma teoria de Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset. Ela diz que existem dois tipos de mentalidades. A mentalidade fixa, que é a de Gabriela, a síndrome de Gabriela, e a mentalidade de crescimento, que são pessoas que sabem que precisa crescer dia após dia para ter resultados diferentes, alcançar coisas que elas buscam. E nesse contexto de liderança, o que é essa adaptação? O que é esse crescimento? É a gente adaptar, né? É você, empreendedor, se adaptar ao perfil de cada colaborador, adaptar a abordagem a cada contexto, a cada nível de maturidade, ser flexível. E isso nos remete à liderança situacional. No mundo da liderança, o crescimento, né, a mentalidade de crescimento nos remete à liderança situacional. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, talvez não, tá? Mas não faz diferença. A gente precisa saber que para ter resultados diferentes, você tem que agir de forma diferente. A situação, o contexto, o perfil da pessoa vai nos mostrar como agir. Você vai entender como agir, vai agir da forma que precisa agir. Aí, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, os resultados vão vir. Beleza? Então, eu vou explicar aqui liderança situacional, como fazer a liderança situacional da forma correta, tá? Fica ligado aí que nós vamos começar, beleza? Mas antes, essa aula aqui vai ser incrível. Então, compartilhe aí com alguém que possa estar interessado no tema liderança, que quer desenvolver as competências para fazer o time ter mais resultados, para fazer o time ter resultados diferentes, tá? Compartilhe aí. Uma, duas, 3 pessoas, 5 pessoas, todo mundo que você lembrar aí que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. E vamos lá, vamos começar aqui. Como sempre, nós vamos trazer teorias, trazer conhecimentos, mas nós vamos aprofundar somente o suficiente para tirar um insight, uma coisa prática, uma coisa que você possa aplicar a partir de amanhã. Tá certo? Que o intuito não é ensinar teorias, é trazer o benefício, o insight de cada teoria ali para você aplicar e ter os resultados desejados. Beleza? E todas essas teorias aqui, todas as teorias que nós vamos falar aqui e a liderança situacional que nós vamos fazer, mostrar como fazer, ela está baseada nas 3 jornadas de um líder, que é desenvolver, engajar e executar. Tudo isso permeado pela conexão com o seu liderado,
né? Então, desenvolvimento, engajamento e execução permeado pela conexão, né? A conexão com o liderado deve estar sempre presente, tá certo? Tudo isso é baseado nessas jornadas de um líder com o seu liderado. Então vamos para a primeira teoria aqui, mas antes, como sempre, um passo zero, que é o seguinte: comece com as pessoas certas, né? Não adianta a gente tentar falar de liderança situacional para ter um resultado melhor daquela pessoa ali se você está com a pessoa errada, né? Por quê? Porque a gente tem que ter pessoas perto da gente que está próximo dos nossos valores, né? Tem alinhamento de valores, alinhamento de visão, alinhamento de onde quer chegar. A gente pode criar esse alinhamento, né? Mas tem pessoas que a gente não vai conseguir criar. É como você tentar pegar um Lego, aqueles de enfiar os bloquinhos de montar dentro de uma caixa, e você tentar passar um círculo dentro do triângulo ali, um quadrado dentro do triângulo, não cabe. Tá? Então, quando houver um alinhamento de valores, alinhamento de visão, essa pode ser uma pessoa certa. Tá? E um bom indicativo disso vai ser você olhar 3 coisas que deve estar presente numa pessoa. Pessoas que fazem as coisas acontecer, né? Que não mede esforço, faz a coisa acontecer, se responsabiliza. Pessoas que buscam se desenvolver, né? Porque afinal você vai tentar se desenvolver o seu liderado. Então ela tem que buscar esse desenvolvimento também, senão você não vai conseguir enfiar isso goela abaixo ali, desenvolver ela. Não, ela tem que gostar de se desenvolver. E pessoas que agregam valor, né? Que ajudam a extrair o melhor dos outros e não potencializar o pior lado. Pessoas que potencializam o melhor lado das pessoas. Então busque pessoas assim. É importante você se cercar de pessoas assim no seu negócio? Sim, se você quiser ter resultados diferentes, bons resultados, resultados excepcionais. Se você se cercar de pessoas medianas e estiver tudo confortável com isso, tudo bem, saiba que seus resultados serão medianos. Se faz sentido para você, talvez esse vídeo não seja para você. Mas eu acho que não é o caso. Tá? Então saiba que as pessoas mais próximas de você determinam o seu sucesso. Então comece com as pessoas certas. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para a primeira teoria aqui, que é a teoria de evolução de equipe. São 5 estágios de evolução de uma equipe. Foi o Bruce Tuckman que nos trouxe essa teoria. Ele observou padrões comportamentais de diversos grupos, diversas equipes. E esse padrão comportamental tende a se repetir em todas as equipes, né? A não ser que tenha fatores externos bem relevantes, esse fator comportamental tende a se repetir, que é o seguinte: a equipe passa por 5 estágios, sendo que o primeiro estágio é o estágio de formação. A equipe está se encontrando ali, ela tem pouca competência como equipe, mas muito compromisso, porque eles estão começando, todo mundo quer mostrar serviço, tá certo? E neste momento, quando começa a mostrar serviço, as coisas começam a andar, vai para o estágio 2 da equipe, que é o estágio de conflito. A competência chegou a aumentar um pouquinho ali, mas os conflitos começam a aparecer, briga por papéis, né? As pessoas estão se encaixando ali, começam a surgir alguns conflitos de responsabilidades, de ideias, etc. Então o compromisso cai bastante, tá certo? Após a resolução desses conflitos, chega-se no estágio que a equipe começa a se normatizar, tá? Ela começa a se normatizar. O compromisso fica variando, às vezes está bom, às vezes está ruim, às vezes está bom. A competência, apesar de ter elevado, o compromisso fica variando, tá? Mas aí o seguinte, após resolver esse compromisso, né, elevar o compromisso, a equipe vai para o estágio de desempenho, que é quando tem alto compromisso, alta competência, tá? E após alcançar os resultados, tem a dispersão da equipe. Beleza? Então são 5 fases de uma equipe, que é formação, conflito, normativo, desempenho e dispersão. E o que a gente tira de insight desses 5 estágios de formação de uma equipe, 5 estágios de evolução de uma equipe? O que a gente tira de insight disso? Que para executar com maestria, para ter execução que traz resultados, a gente tem que adaptar a nossa abordagem, você vai ter que adaptar a sua abordagem de acordo com o estágio de cada equipe. Então, por exemplo, no estágio de formação, a palavra-chave é conduzir. No estágio de conflito, de confrontação, a palavra-chave é questionar, fazer a pessoa chegar à resposta.
No estágio de normatividade, de norming, a palavra-chave é delegar. Tá? Você vai delegar, empoderar. Tá? No estágio de desempenho, a palavra-chave é desafiar, fazer eles chegarem mais longe. E no estágio de dispersão, após os resultados, a palavra-chave é recompensar. Enfim, o único insight que a gente precisa tirar dessa teoria é que para executar bem, nós vamos adaptar a abordagem de acordo com cada estágio. Né? Para executar bem, você deve adaptar sua abordagem de acordo com o estágio de evolução daquela equipe. Beleza? Vamos para a próxima teoria aqui, que é a teoria da maturidade individual. Também não vamos adentrar muito aqui, isso é uma coisa que tem muito conhecimento por aí. A ideia nossa é transformar a teoria em resultado. Para isso, nós vamos tirar um insight, que é o seguinte: cada pessoa que trabalha em sua empresa, ela tem um nível de maturidade que varia de 1 a 4, onde 1 é o iniciante e 4 é o mais maduro. E essa maturidade ela é definida pela soma do conhecimento com a motivação. Né? A maturidade é a soma do conhecimento com a motivação. Então, quando a pessoa entra na empresa, qual que é a maturidade dela? M1, motivação baixa, conhecimento baixo. Quando ela vai para o M2, ela já adquiriu motivação para fazer as coisas acontecer, mas ainda precisa de conhecimento. Aí você dá o conhecimento e ela começa a atuar, só que a motivação cai. E o que você faz? Eleva a motivação. Então, ela chega ao M4. Né? Então, o insight que a gente tira aqui é que para desenvolver a maturidade, a gente vai alternar entre engajar e desenvolver, entre dar conhecimento e dar motivação, inspirar motivação e fornecer conhecimento. Né? O insight é que tem que ser um mix entre desenvolvimento e engajamento. Beleza? De acordo com o nível de maturidade de cada um, que a gente tem que saber identificar. Né? O M1 geralmente é aquela pessoa que não faz nada sem você, que não sobrevive sem você, não dá um passo sem você. O M2 já dá alguns passos, né? Uma criança pequena ali, uma criança de 10 anos, ela já dá alguns passos, só que você tem que ser próximo. O M3 é o adolescente, ele já sabe mais coisas da vida, mais coisas do trabalho ali, mas é um pouco revoltado com a vida. Né? Você tem que estar próximo de vez em quando. Tem que manter uma proximidade. O M4 é o adulto. Sabe o que fazer, sabe por que fazer, ele quer fazer. Enfim, esse foi o insight que a gente tirou dessa teoria aqui. Vamos para a última teoria aqui, antes da gente entrar no nosso método, tá? É um método passo a passo da liderança situacional. Vamos para a última teoria, que é a teoria de perfil comportamental, chamada DISC. Essa você vai achar milhares de vídeos aí no YouTube, tá? Explicando DISC, que é o D de dominante, o I de influente, o C de conforme, o S de estável. Mas eu prefiro chamar o dominante de executor, que é uma outra nomenclatura que existe, um outro termo que existe. Executor, comunicador, planejador, analista. Eu prefiro chamar assim, é uma opção também, é por preferência. Então vamos lá, eu vou explicar isso aqui através de uma história, porque com isso você vai conseguir identificar cada pessoa que é de cada perfil dentro da sua empresa. Vai facilitar em muito. Eu não quero que você entenda teoria somente. Vai no YouTube, digita lá perfil DISC e vê 50 vídeos que você vai entender a teoria. Eu vou te dar como fazer isso na prática, né? Como você fazer isso na prática. Beleza? Então imagina ali que tem 4 amigos que estão no verão, em pleno verão, viajando para a praia. Resolvem ir de carro para uma praia que eles sempre vão. Finalmente chegou a data, eles estão indo para a praia. Então, quando a gente aproxima do carro ali, a gente está de observador, né, entendendo a situação. Quando a gente aproxima do carro, os 4 amigos estão lá. E tem um que está conduzindo o carro, focado na estrada, fez questão de conduzir, tá? E está focado ali em ter um melhor desempenho na viagem, ali, ser rápido. Esse é o executor, beleza? E teve um que já fez questão de ir na frente, no passageiro ali, no copiloto. Ele fez questão de ir na frente, está lá comandando o som, e enquanto ele comanda o som, ele está gravando stories,
cantando para o celular, tá? E brincando com o pessoal atrás, zoando o pessoal atrás. Esse é o comunicador. Aí, no banco de trás, atrás do motorista, tem um que está com o celular na mão, olhando o GPS, caladinho, e está colado no executor, assim, colado no motorista, todo preocupado se ele não vai tomar uma multa. Tá lá, olha o radar aí, olha o radar. Enfim, todo preocupado com o executor, né? Coitado, poderia tomar uma multa. Esse é o planejador. Do outro lado, tem um lá que está com o manual do carro na mão, entendendo ali porque o executor fez questão de pôr aquela pressão no pneu do carro na hora de calibrar. Ele está lá ali no manual, entendendo toda aquela questão ali, para saber por que o executor tomou aquela decisão rápida. Esse é o analista, tá? Ele está lá avaliando a situação. Enfim, após algumas horas de viagem, o grupo de amigos chega à parada. Eles resolvem fazer um pit stop para comer, ir no banheiro, né? Dar uma respirada. E na parada, o executor sai rapidamente do carro, vai no banheiro, pega um lanche rápido, toma uma água e vai esperar o grupo lá fora. Já o planejador, ele nem desceu do carro, ele tinha levado o lanche, que ele sabia que ia sentir fome mais tarde, né? E não gostava muito dessa parada. Ele levou o lanchinho ali, ficou no carro, tranquilo, comendo o lanche. O analista chegou nesse local, que é uma parada que eles sempre param, afinal, sentou, pegou o lanche de sempre, sentou no lugar de sempre, que é um lugar que tem uma ventilação ali melhor e tal, sentou no lugar de sempre, pegou o café de sempre e está lá tomando. E voltou. Por fim, todos ficaram no carro esperando quem? O comunicador, que ficou conversando com a atendente lá no caixa sobre como a estrada estava movimentada nessa época do ano, né? E tem muitos motoristas que não prestam atenção na estrada. Enfim, bateu um papo ali até o executor ir lá chamar ele e falou: vambora, vamos pra praia. Já todo irritado o executor, né? Beleza, o comunicador chegou no carro. O que ele esqueceu? De comprar o lanche, porque ficou conversando demais ali, esqueceu do lanche. Por sorte, né, ele chegou para o planejador e falou: me dá um pedaço do seu lanche aí. E o planejador, cedeu o pedaço do lanche. Tá certo? Eu acho que já deu para você entender o perfil de cada um aí, né? O executor, o comunicador, o planejador e o analista, né? E para fechar, o que aconteceu? Eles chegaram à casa de praia, né? E quando chegaram na casa de praia, o executor foi logo entrando e pegando o primeiro lugar que ele viu na frente ali. Ele foi, escolheu logo e bora para a praia. Já o analista, ele escolheu o lugar que bate mais ar-condicionado, que tem uma iluminação ali melhor, tem uma prateleirinha embaixo para ele guardar as coisas, escolheu bem o lugar, arrumou a cama bem arrumadinho, dobrou as roupas, enfim, né? O planejador ficou pensando demais, teve que pegar o que sobrou. Pensou demais, pegou o que sobrou. O comunicador chegou por último, porque ele ficou conversando com o porteiro lá embaixo, de como é que a cidade estava movimentada nessa época do ano, né? O tempo estava meio esquisito. Enfim, ficou sem lugar. Mas, por sorte, ele conseguiu convencer o planejador a ficar no lugar do planejador. E o planejador foi para a sala, cedeu o lugar para o comunicador. E essa é a história que faz você entender quem é quem dentro da sua empresa. Quem é o executor, quem é o comunicador, quem é o planejador e quem é o analista. Tá? Mas aí uma dica que eu dou é o seguinte: perfil comportamental, na minha visão, não limita as pessoas, tá? Ela indica um possível comportamento, uma possível preferência, uma possível forma daquela pessoa valorizar algo. Ela indica. Você não precisa de perfil comportamental para fazer amizade. Você não sabe o perfil comportamental do seu amigo. Mas com a sua equipe, com seus liderados, se você souber, vai ser um grande diferencial, tá? É o que você pode fazer ali para elevar o engajamento, o desenvolvimento, conexão e execução. Beleza? Então, o insight que a gente tira aqui de perfil comportamental diz que é o seguinte: pessoas valorizam coisas diferentes. Então, isso vai ser um diferencial para você engajar a sua equipe. Você vai adaptar a sua abordagem de acordo com cada perfil para aumentar o engajamento, melhorar o desenvolvimento, melhorar a execução, conexão, etc. Beleza? Dito tudo isso, a gente falou de 3 teorias, né? Perfil comportamental DISC, a teoria da maturidade individual e a teoria dos estágios de uma equipe, de Bruce Tuckman. Falamos dessas 3 teorias, falamos de 4 fatores essenciais numa liderança, que é o desenvolvimento, o engajamento, a execução e a conexão. Esses 4 fatores chaves de uma liderança. E aí,
meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Dito tudo isso, a gente trouxe uma metodologia. Nós estamos apresentando um método aqui, que é o método dos 16 verbos da liderança situacional, tá? Os 16 verbos da liderança situacional. E o que é isso? Existe dezenas, centenas, milhares de conteúdo de liderança mundo afora. O que eu fiz? Eu peguei isso aí, coloquei numa sequência, numa quantidade, numa medida que funcionou para mim. E estou entregando para você aqui, para você aplicar e ter mais resultados com o seu negócio. Então, são os 16 verbos da liderança. Cada perfil comportamental, nós vamos utilizar 4 verbos, em 4 fases diferentes. A fase que a gente quer execução, a fase que a gente quer desenvolvimento, a fase que a gente quer engajamento e a fase que a gente quer conexão. Nessa ordem. Execução, desenvolvimento, engajamento, conexão. Nessa ordem sempre. Então, vamos começar aqui os 16 verbos, que com uma palavra você vai lembrar, você vai ter uma referência de como agir naquela situação, tá? Com uma palavra. Então, o executor é o seguinte, a primeira palavra é facilitar, tá? É isso que você vai fazer no início com o executor, né? Quando você quer que ele execute coisas, quando ele tem a maturidade baixa, você vai facilitar. Por quê? Porque ele vai correr atrás, ele tem velocidade, ele vai correr atrás, então você vai facilitar, limpar o caminho, mostrar o caminho das pedras, tirar as restrições, facilitar a vida dele, tá? Para que ele chegue no nível de maturidade 2. Aí você vai ter que desenvolvê-lo, capacitá-lo, e a palavra-chave nesse momento vai ser praticar. O executor aprende na prática, então você vai pôr ele para fazer o que tem que ser feito e aprendendo. Vai ensinando à medida que ele pratica. A palavra-chave dele nessa etapa é o pragmatismo, tá? Com essa prática e com esse desenvolvimento, ele vai para a maturidade 3, onde o engajamento baixa. Então, o que a gente quer? Engajar. E como que nós vamos engajar o executor? Com a palavra-chave, com o verbo desafiar. Ele é orientado a resultados. Então, você vai chegar assim, aqui, meu amigo, agora que você aprendeu, quero ver do que você é capaz. Quero que você chegue aqui, ó, meta. Põe meta desafiadora. Você vai desafiar e vai mostrar isso como um desafio para ele. Aí, ele alcançou o desafio, chegou no resultado. O que você vai fazer na etapa 4? No verbo conexão, você vai premiar. Você vai agradecer, vai recompensar e vai criar uma clara associação entre o resultado e essa recompensa. Quanto mais rápido essa recompensa for do resultado, mais ele vai associar e mais vai criar motivação por resultados. Tá certo? Esses são os 4 verbos da liderança situacional para um executor. Facilitar, praticar, desafiar e premiar. Beleza? Vamos para o próximo aqui, que é o comunicador. Já o comunicador, a abordagem já é totalmente diferente do executor, né? Totalmente diferente. O comunicador influente, a abordagem no início, né? O que você quer executar, ele está na maturidade 1, você vai fazer o seguinte, você vai alinhar a visão com ele, né? Mostrar o que te faz correr atrás daquilo, para que ele corra atrás também. Por quê? Porque ele tem essa conexão, né? Ele gosta de relacionamento, conexão, empatia. Então você vai mostrar do que isso é feito para ele, o que te faz correr atrás, o que te move, e isso vai fazer ele se mover também. Então vai aumentar ali o engajamento dele. Mas aí ele chega no nível 2, onde ele precisa de capacitação. E como você vai fazer essa capacitação? Com o verbo guiar. O guiar, você vai estar próximo dele enquanto ele desenvolve, praticamente ir um passo à frente ou um passo atrás, sempre junto nesse processo de capacitação. Você tem que estar próximo, porque a palavra-chave do comunicador nesse momento é o relacionamento, né? Então, o verbo guiar diz tudo para o desenvolvimento do comunicador. Beleza? Aí ele se desenvolveu, mas o engajamento baixou. Você precisa engajar, né? Elevar o engajamento. E qual que vai ser a palavra-chave? Vai ser energizar. O verbo para engajar um comunicador é o energizar. Você vai chegar para ele e falar assim, olha, eu sei que você é capaz de atingir isso. Eu acredito em você, você é capaz de nos levar para essa visão, né? Para nosso objetivo comum, etc. Você vai energizá-lo, transmitir ali inspiração, lembrar daquela inspiração, energizar. Aí ele bateu,
as metas, chegou nos resultados desejados, chegou no nível 4 de maturidade. E o verbo nesse momento, né, para você criar conexão com ele, vai ser aplaudir. Você vai dar créditos em público pelos resultados, né? Vai expor o sucesso dele, parabenizar, porque ele gosta dessa, vamos dizer assim, essa fama. Essa fama é importante para ele. É aquele funcionário do mês que fica feliz de ver a foto dele na parede, etc, né? Você vai expor o sucesso dele. Então, esses são os 4 verbos do comunicador: inspirar, guiar, energizar e aplaudir. Beleza? Vamos para o próximo aqui, que é o planejador. O planejador, da mesma forma que ele é como se fosse o primo do executor, porque ele é primo do comunicador, porque ele é orientado a pessoas, ele é mais introspectivo, né? Ele é orientado a pessoas, mas é introspectivo. Então a abordagem muda um pouco, tá certo? A abordagem muda um pouco. Então, quando ele estiver no M1, nível de maturidade 1, você quer execução, você quer que as coisas comecem a andar, você vai direcionar, porque o verbo, né, é direcionar, porque ele é cuidadoso. Então você vai apontar a direção a ser seguida, porque ele tem medo, ele tem cuidado. Então aponte a direção, use o verbo direcionar com ele. Já no segundo nível, né, que ele já entendeu a direção, já está se movendo sozinho, está precisando de competência para ter mais resultados, você vai desenvolver. Desenvolver como? Através do verbo estruturar. Você vai mostrar o passo a passo do sucesso, que ele vai ter que seguir ele passo a passo. Ele tem essa palavra previsível enraizado nele, né? Então ele quer um passo a passo, uma receitinha de bolo, um método para ele chegar no sucesso. E você vai transformar o que você ensina num passo a passo, beleza? Aí ele vai começar a ter resultados, mas o engajamento vai baixar, a motivação vai baixar quando ele chega no M3. Então você tem que elevar essa motivação, você tem que engajar. Com o verbo confiar, né? Aí que você tem que confiar nesse planejador. Confiar como? Você vai ter empatia, vai dar autoridade para ele arriscar, porque ele é conservador. Então você vai confiar a ponto de dar certa autoridade para ele arriscar, permitir que ele erre, mostrar que você está permitindo que ele erre. E isso, ele vai ter confiança para ter resultados. E quando ele tiver resultados, chegar no M4, aí que chega a hora de criar conexão. Como? Com o verbo surpreender. Tá? Você vai elogiar e reconhecer o resultado, só que o diferencial para criar conexão com o planejador é você recompensar com algo que ele valoriza. Mas você tem que ir no detalhe de algo que ele se importa. Por exemplo, se alguém do seu time que gosta de tocar guitarra, dá uma palheta personalizada de uma banda. Se é uma funcionária, uma colaboradora que gosta de um cantor, dá um par de ingressos para ela ir com o namorado. Você vai no detalhe ali do que ela gosta. Você vai recompensar com algo que ela valoriza, porque ela tem muita empatia, ela é orientada a pessoas. Tá? Você pode até expor um pouco a pessoa, elogiar numa reunião, né? Não tanto quanto o comunicador, que você vai pôr uma foto na parede, você pode elogiá-la numa reunião em público, vai ser legal, mas o detalhe vai ser isso aí. Beleza? Então, os 4 verbos para o planejador são direcionar, estruturar, confiar e surpreender. E por fim, a gente chega aqui no analista, que você vai precisar também de 4 verbos para executar, desenvolver, engajar e conectar. E os verbos do analista, principalmente no M1, quando ele está com a maturidade baixa, você quer pôr execução, você quer garantir que as coisas andem, o verbo é definir. Você vai deixar claro o que deve ser feito, deixar claro o que você espera dele, definir critérios para que ele entenda as regras do jogo. Por quê? Porque ele é criterioso. Então a palavra definir cai como uma luva nesse momento aqui. A partir daí, ele já vai começar a se mover, só que vai faltar competência para que ele chegue mais longe. Então é o momento de desenvolver o analista. Como que se desenvolve o analista? Capacitar. Né? O verbo capacitar é ideal para desenvolver o analista, porque o seguinte, você vai mostrar por que aquilo deve ser feito, como deve ser feito, por que, de onde vem isso, quem inventou essa forma de fazer, vai indicar referências, livros, cursos, métodos
para que ele estude e domine o porquê de fazer aquilo. Ele é focado no como fazer, na tarefa, beleza? Ele vai ter essa capacidade e vai chegar no M3, que ele vai começar a ter resultados, mas vai faltar um pouquinho de engajamento. E como que você vai trazer esse engajamento à tona? Com o verbo envolver. Ele é orientado à tarefa, ele tem orgulho do que ele faz. Então, se eu chegar aqui, ó, vem cá, vamos fazer isso junto aqui, vamos buscar a solução para essa questão juntos. Me ajuda aqui, peça a opinião dele, deixa ele definir uma sequência, definir um método, definir uma forma de fazer. E aí, meu amigo, o engajamento dele vai subir e vai ter o resultado, porque ele já tinha competência, agora vai ter engajamento, vai chegar no resultado, vai bater meta. E quando chegar esse momento, ele vai virar um M4 de maturidade. A palavra-chave para você criar conexão é proporcionar. Você vai elogiar ele, só que o elogio para analista é de uma forma diferente. Você não vai falar parabéns pelo resultado, você vai elogiar o processo. Parabéns por ter estudado e se dedicado, deu certo no final. Vai reconhecer o processo que ele seguiu. E você vai dar uma oportunidade para ele, você vai proporcionar uma oportunidade dele atuar com aquilo ali que ele quer, dele atuar num projeto que ele quer, de uma oportunidade dele aprender algo que ele quer, dar um curso, colocar ele num curso, enfim, proporcionar. Essa é a forma que você vai se conectar com o analista. Então, os 4 verbos do analista são definir, capacitar, envolver, proporcionar. Esses foram os 16 verbos da liderança situacional, que simplesmente é muito conhecimento de liderança que está espalhado aí na internet, que está numa sequência correta, numa medida correta, numa forma que funciona para mim, com liderança situacional, que serve para quê? Para a gente extrair o melhor de cada um, potencializar o máximo nossos liderados, fazer eles chegarem o mais longe que eles jamais imaginaram, tá certo? Então, se você gostou dessa aula de liderança situacional aí, gostou de verdade mesmo, compartilha com mais alguém que possa se interessar. Seja 1, 2, 5, 10 pessoas, compartilha com mais alguém que possa se interessar. Curte aí para mostrar isso para mais gente, comenta o que você achou interessante, qual é o insight principal que você teve, porque a gente fica por aqui e até a próxima.